Oi, oi, oi. Super bom dia. Segundou, minha gente. Bora? Bora pra cima. Uma segunda-feira cheia da graça, do amor, do favor, do zelo do Pai. Que o Senhor te enche de sabedoria e discernimento. Que nesse dia você possa estar com os olhos espirituais abertos e conectados para ver nas pequenas coisas a beleza do Pai. Vou compartilhar meu devocional com você. Tiago 1:2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Na King James diz assim: meus irmãos, considerem tudo isso como alegria quando caírem em diversas tentações, sabendo disto, que a prova da vossa fé opera a paciência. Que a paciência, no entanto, realize a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos. Uau! Sem vos faltar coisa alguma, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos os homens dá liberalmente, e sem acepção, e lhe será concedida. Mas peça com fé, não hesitando, porque o que hesita é como uma onda no mar, que é levada pelo vento e lançada de um lado para o outro. Uau! Encontrando o seu lugar. Quando Deus nos conecta a uma promessa, Ele também nos equipa para atravessar os desertos que surgirão em nosso caminho até alcançá-la. Ao reconhecermos a nossa filiação, ganhamos clareza sobre o nosso propósito no mundo e dispensamos todas as mentiras a respeito de nossa identidade. Ao conhecermos a nossa filiação, nós ganhamos clareza sobre o nosso propósito aqui no mundo e nós dispensamos todas as mentiras a respeito da nossa identidade. Nós precisamos entender que os processos são inerentes a esta vida. Não há como alcançarmos a vitória sem sequer lutar. Um grande barco não é cuidadosamente fabricado para ficar atracado no cais, mas sim para enfrentar o alto mar, suportar grandes ondas e se manter firme quando se deparar com tempestades, pois assim ele estará cumprindo o seu propósito. Da mesma maneira, não estamos na terra simplesmente a passeio, mas Deus estabeleceu planos e propósitos para cada um de nós e nos escolheu antes da fundação do mundo. Uau. Esse chamado deve arder em nosso coração, motivando-nos a cumprir a vontade de Deus, pois dessa maneira nós encontramos a nossa posição de filhos, vivendo no centro da vontade de Deus. E nesse processo, naturalmente, enfrentaremos dificuldades, contudo, elas não surgem para nos destruir, mas para nos fortalecer na caminhada. Então, eu convido você a enfrentar as batalhas da vida não com pesar, tristeza ou murmuração. Pois a Bíblia diz que as provações produzem perseverança e nos levam a alcançar maturidade. Portanto, devemos encará-las com fé e coragem, sabendo que através dos processos, Deus está nos aprimorando e tirando o melhor de cada um de nós. Em Deus Pai, a nossa vida é transformada, o nosso destino é mudado e o nosso futuro é reescrito. Uau! Em Deus Pai, nossa vida é transformada, nosso destino é mudado e o nosso futuro é reescrito. Eita! Paulo dizia que, mesmo tendo um espinho na minha carne, a alegria do Senhor é a minha força. E vivemos tempos em que passamos por situações tão adversas e tão difíceis e tão desafiadoras. Eu creio que principalmente emocionalmente, né? Nós lidamos com muitos conflitos internos e muitas vezes não compreendemos, muitas vezes adoecemos da mente
Muitas vezes convivemos com pessoas que estão passando por esse processo e ficamos sem compreender. Mas aqui afirma que devemos passar pelas tribulações com fé e com a certeza de que será gerado algo em nós para nos aprimorar, para que nós estejamos aptos e preparados para ir para a próxima estação. Eu já tive alguns ciclos depressivos e quando a gente não tem a identidade firmada em Deus, a gente é como ele falou aqui na palavra de Deus, que é como onda do mar que o vento leva. E a gente é inconstante, a gente é inseguro. E a minha primeira crise depressiva foi quando eu perdi a minha mãe. E eu na escola eu era a pessoa mais palhaça, mais divertida, mais engraçada. Mas quando eu chegava ali na esquina da minha casa, eu já descia chorando. Na minha cama, a parede do quarto, que era a minha cama, eram as marcas assim, das lágrimas que eu enxugava. Mas eu era imatura, eu tinha 13 anos. Eu não queria compartilhar com meu pai, com os meus irmãos, porque eu achava que eles enfrentaram o luto tão bem, mas eu era tão fraca que eu não estava conseguindo enfrentar aquilo. E o Senhor, na infinitude do amor dele, enviou tantas mulheres para preencher essa lacuna maternal que faltava em mim. Eu com meu coração endurecido e imatura, sempre desprezei muitas delas. E aí tive depressão pós-parto, com a chegada do Davi, com a chegada do Heitor também, porque eu não aceitava ser mãe solteira. E a última foi com a morte do papai. E eu aprendi que enquanto nós não abrimos mão do orgulho que existe dentro de nós, a ponto da gente expressar para Deus, expressar para pessoas que a gente precisa de ajuda, que a gente precisa de uma orientação, e a gente abrir mesmo, escancarar o nosso coração, a nossa mente, as nossas fragilidades, a gente adoece mesmo. Então, por que eu tô falando isso pra você? Porque foram 25 anos de círculos por falta de eu acreditar em quem eu era em Deus, por não dar ouvidos ao que Deus falava de mim, dar ouvidos ao que as pessoas falam de mim, falavam e falam ainda. Mas quando nós temos a nossa identidade firmada em Deus, o trem, a tempestade pode cair, os trovões podem relampegar, o vento pode ser o mais forte, mas nós estamos firmados, a nossa raiz está na fonte, que é o nosso Pai. A gente pode oscilar, a gente pode se abalar, a gente pode se entristecer. Ontem foi um dia que eu fiquei muito triste. Ontem foi aniversário do meu pai e eu fiquei muito triste. E tá tudo bem, mas é só um dia. Eu comi indevidamente, eu chorei, eu me entristeci, eu reclamei, eu murmurei. E foi um dia, se passou. E hoje é um novo dia, se faz novo, se faz novo. Então que você não deixe que as tribulações do seu dia, seja ela financeira, seja ela conjugal, seja ela maternal, eu não sei, seja ela profissional, eu não sei qual é a tribulação, qual é a luta, não sei se é na saúde, não sei se é dor, não sei se é aflição, não sei se é angústia. Eu não sei se às vezes é algo que incomoda a gente, que nem a gente sabe o que é e de onde vem. Mas que quando você estiver neste lugar, onde você não está conseguindo ser um solucionador dos seus problemas, que você possa abrir mão do seu egoísmo
que você possa abrir mão do seu egocentrismo e que você possa pedir auxílio além do seu Deus Pai, porque Ele é quem te conhece, é Ele é quem nos instrui, é Ele que nos dá as melhores e maiores respostas. Mas nós precisamos também de pessoas que são escolhidas por Deus para nos ajudar, nos orientar, nos aconselhar, nos instruir, nos abraçar, chorar com a gente. Eu tenho algumas pessoas que choram comigo. Eu ligo para uma amiga querida, digo, tem como você orar para mim? Ela ora de lá e eu choro de cá. Tem uma amiga que eu amo muito, que mora lá em Minas, que eu conto para ela e ela é tão inteligente. Ela é uma mulher, ela é uma empreendedora nata, ela é uma profissional excelente, ela é provedora, ela é forte e corajosa, ela é uma exímia solucionadora de problemas. E quando eu partilho uma dor, uma dificuldade com ela, ela tem uma amplitude de olhar tão diferente que ela faz assim. Ela diz, eu falo, é mesmo, gatona, você tá certa. Isso é o zelo e o cuidado de Deus nas nossas vidas. Porque o Senhor coloca pessoas em nossas vidas como instrumento dele, para nos auxiliar aqui. Então, se você não tem esses anjos de Deus que você possa permitir acessar, porque o Senhor sempre está enviando pessoas. Sabe por quê? Porque desde a minha infância, aos 13 anos, o Senhor enviou inúmeras mulheres para me aconselhar, para me conduzir, para me ensinar, para me proteger. E eu não dei ouvidos, eu não estive atenta. Às vezes o Senhor está enviando pessoas para caminhar junto com você e você está com o coração tão duro, tão fechado na sua dor, na sua luta, na sua tribulação, na sua angústia, que você não está sendo capaz de perceber o milagre do Senhor no seu dia a dia. Pense nisso. Se alegre no Senhor. Perceba o que o Senhor quer gerar e aprimorar em você diante da tribulação que você esteja passando. Se encoraje, se encha de força, de sabedoria e discernimento. Se permita ser forjado pelo Senhor. E pense que não é sobre os outros, mas sim sobre você. Se encha de gratidão, mesmo diante da tribulação. E é um dia de cada vez. É um aprimoramento a cada dia. É uma capacidade nova a cada dia. O Senhor vai nos forjando em um processo no tempo dele e não no nosso. Às vezes demora tantos anos, né? Eu tenho tantos anos que eu quero casar e o Senhor nunca enviou um marido para mim. Eu digo, a brincadeira já tá ficando sem graça. Talvez não seja bem para eu casar, né? Porque os planos do Senhor é bom, agradável e perfeito. São muito mais além do que o que você e o que eu penso. Se a gente tiver o olhar voltado para o Pai e nos pensamentos que Ele tem sobre nós, e se nós tivermos essa sensibilidade de compreender que a vontade dele é boa, agradável e perfeita para mim, isso quer dizer que mesmo diante da dor, a tribulação, a energia cortada, mesmo diante aos celeiros não estarem cheios, mesmo diante ao luto, a dor, a doença, a solidão, a tristeza, mesmo diante ao desemprego, mesmo diante a raiva, a ira, ei, boa, agradável e perfeita. Olhe para o alto e creia que é de lá que vem o seu socorro. Pare de reclamar, pare de murmurar, pare de ficar fazendo campanha em cima de campanha para o Senhor te livrar das tribulações. Não, ei, aprimore-se em Deus. Diz, Senhor, fortalece-me, encoraja-me, endireita-me,
Mostra para mim o que o Senhor quer forjar em mim, mediante essa dificuldade que eu estou enfrentando. Me ajuda, forja o meu caráter, me torna parecido com o Senhor. O que é que eu preciso? Sem ti eu não consigo. Vamos junto nessa. Excelente semana. Que essa semana você possa se aprimorar em Deus. E todas as vezes que você for murmurar, você for reclamar, você lembre do que o Senhor pensa sobre você. Você é único. Você é um ser incrível que o Senhor forjou você antes da criação do mundo, na ideia dele para fazer coisas incríveis e extraordinárias aqui nessa terra. Você é amado por um Pai que o amor dele não tem altura, largura e nem profundidade para mensurar o tamanho desse amor. Você é zelado, você é cuidado, você está protegido nos braços do dono do ouro e da prata e de tudo isso aqui, dessa imensidão. Pense nisso, creia nisso. Traga para você a identidade de filho. E bora para cima. Excelente dia. Shalom. Deus te ama.